Vamos então falar agora com o presidente executivo da Asgav, José Eduardo Santos, a quem a gente agradece por esse tempo aqui conosco no Conexão Rural, presidente, para falar um pouquinho sobre a nossa avicultura. Temos números positivos aí, principalmente em relação à exportação do frango, retomando, me parece, aqueles patamares, né? Até pode-se dizer antes da pandemia, já que nós tínhamos um crescimento. Eu gostaria que o senhor fizesse essa avaliação para nós e falar um pouquinho sobre o mercado interno também de consumo. Muito bom dia. Bom dia, e de início já agradeço o convite, a oportunidade, né, para estar podendo falar e levar informações aí da nossa avicultura, né? E realmente nós estamos no momento agora, né, em relação ao mercado externo, em relação, né, à demanda do nosso produto avícola, né, no momento agora bem interessante, porque no início do ano a gente não tinha essa expectativa toda, né, desse crescimento tanto da proteína carne de frango quanto a proteína ovos, né? E acusamos agora, vemos nos últimos 2-3 meses, né, acusando um aumento médio dos volumes em torno de 8% a 9%, né, sempre comparado com o igual período do ano anterior, né, e também em receitas aí, atingindo aí também faixas de 25% a 30% superior aí o período anterior. O que se deve isso, né? Nós temos que entender também porque essa demanda aí do produto avícola, né? Tem vários fatores que estão hoje, né, sendo muito divulgados pela mídia, né? Uma situação na União Europeia, que é a guerra Rússia-Ucrânia, né, que mexeu ali com o fluxo de grãos, mexeu com o comércio, né, Ucrânia, Rússia, né, até a Ucrânia que abastecia alguns países também, né, com ovos, né, tem ali o fluxo também de carne de frango com a Rússia, e tem as questões de embargos, tem as questões todas que estão dificultando aquele mercado. Então, né, as atenções se voltam para o Brasil, né, para suprir, né, algumas necessidades ali, né, de alimentação da população. Outro fator que a gente também não pode deixar de citar e que nos preocupa muito, né, apesar de abrir portas para o Brasil, né, é a situação sanitária na Europa, nos Estados Unidos, né, que é a influenza aviária, a famosa gripe aviária, né, que dizima milhões de aves, né, milhões de aves, quando essa enfermidade ela se instala na criação, né. E isso também mexe com o mercado comercial, mexe com o mercado de vendas, com o mercado de prospecção, com o mercado estrutural de produção, com o mercado indireto, né, porque é uma enfermidade de alta patogenicidade que está na lista das doenças graves da OIE, da Organização Mundial da Saúde Animal, né, e isso também tem, né, dado para o Brasil, que é livre de influenza aviária, tem um status livre, a condição de atender alguns mercados. E também não poderia deixar de citar a produção brasileira, né, a qualidade do produto brasileiro, seja carne de frango, seja ovos, né, tem seguido padrões, né, justamente para atender, né, as necessidades dos consumidores das mais diversas regiões do país, do mundo, né, e com um compromisso do setor. Presidente, para quem é que a gente mais está vendendo frango hoje? A nível internacional, hoje, Emirados Árabes, né, tem nos demandado muito, Filipinas também, União Europeia, justamente pelo que eu citei anteriormente, né, a Coreia do Sul também tem se destacado aí nos últimos tempos, né, e a África também, né, vem demandando, né, até recentemente a África tinha um processo antidumping contra o Brasil, né, taxando o frango brasileiro, e viram que não tinham condições de se autoabastecer e também sofrendo os reflexos dessas crises internacionais, voltaram atrás, reduziram a tarifa, né, acima, né, para compensar essa dita, né, condição aí de dumping, né, voltaram atrás, derrubaram. Então a África começa também a demandar mais o produto brasileiro.
E como você pediu ali, né, mercado interno, o que acontece no mercado interno? Né? Nós temos essa situação da exportação que ela atende, né, uma determinada fatia do nosso setor produtivo, cooperativas, indústrias, né, produtores que têm a inspeção federal e têm condição de exportar. Porém, por outro lado, no mercado interno, nós temos indústrias também, cooperativas, produtores que não exportam, dependem unicamente ou do seu mercado doméstico regional, que eu digo dentro do estado, ou municípios, né, que comercializam esses produtos. No entanto, todos esses atores, né, da cadeia produtiva, né, mesmo com os números que a gente vem apresentando aqui, por exemplo, né, janeiro a setembro, um crescimento na ordem de 9% nos volumes de carne de frango, chegando a 575 mil toneladas, né, janeiro a setembro desse ano, em receita 30%, né, ovos, né, um aumento significativo de 51% de janeiro a setembro de 22, comparado com janeiro a setembro de 21, né. Isso aí tudo reflete o que eu citei anteriormente, mas é importante citar, né, que isso é um momento que nós estamos vivendo em detrimento, né, a toda essa movimentação e essas crises que estão acontecendo no mundo. Tá? E aí nós precisamos também ver a questão nossa estrutural de competitividade, de insumos, de logística e de armazenagem, né? Porque se a gente só olhar para esses dados, né, de exportação e não prestar atenção nessa parte toda estrutural, né, de condição, de competitividade do setor, lá na frente a gente pode ter problema. O senhor sabe que ontem me chamou a atenção uma declaração do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele falava lá no Recife sobre a fome no Brasil e fazia uma comparação, não pode um país que exporta bastante, como o Brasil, o povo tem que viver nas filas atrás de osso e carcaça de frango. Foi esse o termo que ele usou. Nós tivemos o frango aí, que foi o grande garoto propaganda do governo Fernando Henrique Cardoso. O senhor lembra, né? Na época do Plano Real, né? Foi a âncora do Plano Real. Foi a âncora, né? E o frango ainda continua acessível. Qual é a preocupação do setor, presidente, em relação a esses discursos um tanto quanto fervorosos, né? E que às vezes, na verdade, não condiz, né, com a realidade? Eu estou me referindo aqui a mercado e a preços até, né? Porque o frango nós temos aí um valor bem acessível à população, né? Bom, primeiramente a gente tem que entender, né, que hoje as crises em relação à desnutrição, elas acontecem, né, no Brasil, em outros países subdesenvolvidos, mas também se intensifica muito, né, essa situação agora no momento político, né? E também quando se fala isso, né, nós temos que avaliar o seguinte, né, se isso acontece é porque os nossos gestores que presidiram o país anteriormente, né, não tiveram políticas, né, estruturantes e políticas, né, que levassem um condicionamento melhor para o setor, né, bem pelo contrário, desestruturaram, desaparelharam, né, fizeram uma série de situações que geraram esse problema, né, que foi citado pelo candidato. Então, antes deles falarem, eles têm que botar o dedo na consciência e ver onde eles erraram, né, durante sua trajetória. De 14 anos, né, presidente? De 14 anos, né? Não foram 14 meses. Né? Então, acho que como eu disse, são situações que são, né, agora, né, são intensificadas durante a campanha eleitoral, né? Mas que nós precisamos ver que o Brasil a avicultura produz alimento em larga escala, desenvolveu todo um aparato tecnológico junto com as indústrias e cooperativas e seus produtores, porque se não fosse o nosso setor, também nós teríamos aí um espaço, né, ainda maior no Brasil e no mundo, né, com falta de alimentos, né, porque o nosso setor supre a necessidade, né, da população brasileira em todas as classes sociais, né, as dificuldades que tem, eu volto a insistir, né, são consequências de governos incompetentes na gestão do próprio candidato, como falou,
né? E isso acaba gerando essas dificuldades nos países. Porém, né, nós temos que buscar a melhoria, e também, né, o atual governo também tem suas falhas, também precisa intensificar uma política mais abrangente no que se refere, né, a essa situação de geração de empregos, de renda, né, porque se tem fome é porque não tem emprego, se tem dificuldades em determinadas regiões do país, né, é que precisa se traçar um plano, né, estrutural para buscar a solução disso. Eu acredito que ambos, né, os candidatos devem ter isso, né, no seu plano de governo, justamente para erradicar isso, né? Infelizmente, nós tivemos uma pandemia que prejudicou muito o desenvolvimento, né, dos planos desse governo, ou qualquer outro governo que tivesse durante a pandemia, né, e tivesse competência de colocar um plano, né, de recuperação da economia, né, de desenvolvimento, né? Se não tivesse a pandemia, poderia ter sido diferente, mas tivemos uma pandemia, o governo teve que redirecionar recursos, né, para atender milhões de pessoas, milhões de famílias que até então, né, não se falava, né, que tinha esse problema foi citado, de buscar alimentos, fome, carcaças e tudo mais, né? E aí, isso aí, então, deu condições da população, nesse período crítico, se alimentar. Agora, nós pensamos para frente, né, estamos no quase pós-pandemia, e com isso, né, a gente busca, né, comprometimento, seja governo A, B, C ou D, né, de revitalizar a questão do emprego, né, de buscar, né, diminuir o gasto da máquina pública, né, e também atender prioridades e setores que contribuem consideravelmente com a balança comercial, que é o nosso agro, que vem demonstrando isso, né, ao longo dos anos, numa história, né, de evolução, de crescimento, de tecnologia, de geração de renda, de empregos. Presidente, uma coisa que vocês sempre tocam, né, e não adianta, é parte da nossa produção a questão dos cálculos de custo, né, e a alimentação dos aviários, a alimentação dos nossos plantéis aí é importantíssimo, né, e nos últimos tempos a gente tem tido uma dificuldade, principalmente em relação ao farelo do milho, né, ao milho. O senhor tem tido uma participação bastante efetiva e bastante ativa aí nessas etapas do Duas Safras, né? Que eu tenho certeza que o senhor veio com bons olhos até para a gente poder equacionar melhor essa questão aí da alimentação dos plantéis. Nós temos 21 frigoríficos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? O que representa esse ganho aí na alimentação, nessa oferta de alimentos aí das nossas aves, e o que representa, presidente, a avicultura aqui para o Rio Grande do Sul, para a economia do estado? Bom, isso é um tema, né, bem interessante, um tema prioritário, é um tema que nós estamos trabalhando, como você mesmo comentou, né? Eu tenho participado aí, não consegui na última por conflito de agenda, mas participei das 4 primeiras edições do Fórum Duas Safras. Agora, terça-feira, estou me deslocando para Cruz Alta, né, para mais uma etapa, né, e desde que eu conheci, né, o projeto nos bastidores, lá na Farsul, quando o presidente Gedeão, o economista Antônio da Luz, né, me convidaram para conhecer, eu vi algo diferente do que foi proposto nos últimos anos. Tá? Eu já tenho uma certa estrada aí na avicultura, né, tivemos várias tentativas de reverter essa situação do déficit de milho no Rio Grande do Sul, que é o que nos trava o nosso crescimento. A avicultura, ela estagnou, nossa avicultura era a segunda maior produtora, a segunda maior exportadora. Hoje nós estamos nos segurando no 3º lugar do ranking de produção e exportação, tá? Porque nós temos aí algumas características no Rio Grande do Sul, né, de persistência, de empreendedorismo, né, a produção rural comprometida, né, a produção integrada, né, então tem todo um arcabouço assim, de esforços e trabalho que a gente usa aí para esse setor se manter na 3ª posição. Mas, infelizmente, nós temos esse déficit histórico, e o programa do Safra mostrou que, de uma forma mais coletiva, né, que é o que ele traz de proposta, né, que ali você vê várias entidades estão
ligadas ao agro, né, de outras atividades, como o próprio arroz, né, de instituições que buscam ali entender os nossos setores e ver as perspectivas. É o que nós levamos no Fórum do Safras, levamos a realidade do nosso setor, né, que está estagnado, que há possibilidade de crescimento, mas precisamos resolver esse gargalo que é o déficit, que nos gera um custo e automaticamente, um custo elevado e automaticamente perda de competitividade. Porque quando nós temos que buscar, só esse ano, quase 3.800.000 toneladas fora do Rio Grande do Sul, nós estamos pagando um milho mais caro que o estado do Paraná, que o estado de Santa Catarina. Santa Catarina até que não, porque também é deficitário. Né? Mato Grosso, outros estados. Então tudo isso impacta, né, na nossa condição de competitividade. E a avicultura hoje, para o Rio Grande do Sul, é um setor, né, que atende, né, muitas pessoas, muitas famílias, né, é o terceiro maior produtor, como eu disse, do Brasil, produz em torno de 1.700.000 toneladas de carne de frango por ano, exporta, devemos fechar o ano com 740 mil toneladas, na produção de ovos também, esse ano devemos fechar em torno de 2.600 a 3.000 toneladas de exportação, e com isso, né, a gente vem trazendo para o Estado, né, todo esse desenvolvimento socioeconômico, que é geração de empregos diretos, quase 30 mil, 35 mil, indiretos, todos o universo de atividades indiretas, seja embalagem, seja equipamento, seja grãos, seja a parte nutricional como um todo, são vários setores que estão ramificados com nossa avicultura, né, que é preciso que os nossos governantes entendam isso, na hora de fazer as políticas de corte de incentivos fiscais, de aumento de carga tributária, né, eles têm que entender que se nos der melhores condições de competitividade, nós vamos estar contribuindo ainda mais com o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Nós estamos aqui numa região produtora de arroz, na metade sul, né, presidente? E sempre que vem o assunto ração da avicultura e também da suinocultura, vem a possibilidade do uso dos derivados de arroz. Como é que o senhor vê isso aí? Já entrou em pauta isso aí para vocês? É possível o uso? Olha, esse assunto ele vem à tona, né? Principalmente quando acontecem situações como nos últimos anos, aí, as estiagens, né? O alto custo do grão, subindo aí mais de 100%, né? Em algumas fases aí da nossa atividade. Yeah. Então já foi sim trabalhada essa política, essa tentativa, né, de tornar aí, algumas indústrias até usam, né, o arroz ainda, mas ainda não é uma cultura, né, do setor. Né? A gente tem toda uma complexidade nas fábricas de rações do setor que estão estruturadas para trabalhar com no máximo 2 variedades de grão, farelo de soja, milho, uma terceira, trigo, né? E aí se faz as adaptações quando se está, né, numa situação muito crítica, algumas conseguem fazer adaptação para usar o arroz. Não é impossível, mas, né, ainda precisa se discutir muito com os nutricionistas, né, da ração animal, com o pessoal da fábrica de ração, né, trabalhar essa questão de equiparação de preços, né. Não é um mercado, não é um grão que é descartado, né? Mas ainda a gente precisa avançar aí na avaliação aí de como usar mais. Assim como o trigo, né? O trigo, né, vamos ter aí uma safra recorde, né? A gente acompanha que isso também é muito pelo desempenho, né, da BPA, da Farsul, né, nosso das Gavi aí interagindo, né? O pessoal do trigo aí também, né? Ecoagro, né, as cooperativas todas aí. Né? Só que a gente também esbarra às vezes nas questões econômicas, né? Então tudo tem que ser construído, tudo está interligado à situação econômica do país e toda a situação cambial, né? Então se exporta trigo, ótimo, temos déficit também, né? Se exporta milho, ok, né? Mas nós temos que pensar sempre, né, de atender a demanda dos setores em proteína, converter esse grão aqui dentro em proteína, agregar valor, né, e que todos saiam ganhando aí, haja um equilíbrio nesse mercado. É que em breve já comecemos a ter, né, presidente,
já os resultados desse programa fantástico que é o Duas Safras, essa ação aí que envolve todas as entidades aí, em nome da maior produtividade e de maior renda, seja para o produtor, seja para a indústria também. Quero lhe agradecer muito aí pela sua participação no nosso Conexão Rural, sempre à disposição de vocês. Eu que agradeço, acho que é de extrema importância ter esses espaços aí, poder falar do crescimento, do desempenho do nosso setor, mas também, né, como eu citei lá no meio da nossa conversa, é preciso que os atuais, os futuros governantes, né, avaliem bem a nossa condição de competitividade, que agora nós estamos tendo esse espaço em detrimento de algumas crises que estão acontecendo lá fora, mas nós estamos com fragilidade e dificuldades que são necessárias aí um programa específico de atenção para os nossos setores. Um abraço, um bom final de semana a todos. José Eduardo Santos, presidente da nossa Asgav. A Fazenda Palma possui suas áreas sistematizadas. Esse formato permite que a irrigação seja uniforme em todos os quadros de lavouras, o que auxilia na qualidade da produção de sementes. Qualidade do início ao fim, é com as sementes Rancho King.